Sabe aquele processo que a gente não entende o que a gente está passando? Pois é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. A Bíblia não possui um versículo exato com essa frase dita dessa maneira. Mas o conceito de que Deus está no controle e trabalhando em cada detalhe, mesmo quando não compreendemos. Acabei de falar isso. Mesmo quando não compreendemos os processos. É uma das mensagens mais fortes nas escrituras da Bíblia, nas escrituras bíblicas. Existem 3 passagens principais que transmitem exatamente essa mensagem de confiança e cuidado. Em Romanos 8:28 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o amam, nos que foram chamados, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo ensina que, mesmo em meio às dificuldades, Deus está trabalhando por nós. Em Provérbios 3, nos versículos 5 e 6, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Uma instrução que descansa em Deus, uma instrução para descansar em Deus quando o processo não faz sentido para nós. Em Isaías 55, nos versículos 8 e 9, diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Gente, isso é muito forte. Isaías 55, versículo 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Esse trecho explica porque nem sempre entendemos os processos de Deus. Vamos ver mais um pouquinho sobre outros livros que falam sobre essa mesma passagem. Por exemplo, aqui fala o seguinte: a frase, mesmo quando você não entende o processo, foi o que eu falei no início, gente. Mesmo quando a gente não entende o processo, Deus continua cuidando de cada detalhe. É uma expressão popular de reflexão. No entanto, esse conceito de confiar no cuidado divino em meio às incertezas é um dos temas mais fortes na Escritura. Olha só, gente, o que diz aqui, ó. O cuidado divino, esse conceito de confiar no cuidado divino em meio às incertezas é um dos temas mais fortes dentro da Escritura. Confiar no cuidado divino, ou seja, quando a gente confia no cuidado de Deus por nós, em meio às incertezas, porque a gente pensa que Deus cuida de nós, mas a gente não tem aquela certeza. Não é verdade? A gente não tem a certeza. A gente fica duvidando, será que Deus realmente está cuidando? Será que Deus realmente está escutando minhas orações? Será que Deus realmente está escutando o meu clamor?
o que eu estou fazendo? Será que ele está vendo? Será que ele está escutando? Será isso? Será aquilo? Então, é isso que aqui diz, ó. Confiar no cuidado divino em meio às incertezas é um dos temas mais fortes dentro da Escritura. E nas passagens bíblicas que melhor transmite essa mensagem, inclui também Romano 8:28, que diz o seguinte: lembra que Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem daquele que o amam. Mesmo quando não enxergamos o propósito e de imediato. Gente, ó, vocês viram que aqui nós estamos falando sobre algo que diz assim, eu anotei bem aqui no meu caderno, mesmo quando você não entende o processo que está passando, mesmo quando a gente não entende o processo que estamos passando, Deus continua cuidando de cada detalhe. E aqui tem livros diferentes que acabam trazendo na mesma linha de pensamento de outros vídeos que já foi feito no canal, que fala sobre a mesma coisa que está dizendo aqui, olha. Lembra que Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nós já vimos essa passagem em outros vídeos anteriores sobre isso aqui. Deus trabalha para aqueles que o amam, mesmo quando não enxergamos o propósito de Deus de maneira imediata. Em Jeremias 29:11 diz o seguinte, em Jeremias 29:11, afirma que Deus tem planos de esperança e um futuro traçado para nós, mesmo nos momentos de confusão. Jeremias 29:11 afirma que Deus tem planos de esperança e um futuro já traçado para nós, mesmo nos momentos de confusão. Em Mateus 6:26-30, em Mateus capítulo 6, dos versículos 26 a 30, ensina sobre o cuidado de Deus com os mínimos detalhes da criação, destacando que Ele cuida de nós muito mais do que das aves do céu e dos lírios do campo. Gente do céu, Deus nos ama demais. O amor de Deus por nós é imenso. 1 Pedro 5:7 orienta a entregar todas as ansiedades a Ele. A Ele quem, gente? A Deus. Pois Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós, gente. Deus tem cuidado de nós. Me lembrei de um vídeo que eu tenho aí no canal que diz assim, que eu digo assim, Deus cuida de mim, sempre cuidou e continuará cuidando. Isso me lembrou esse vídeo que eu tenho no canal que digo isso. Deus, cadê, gente? Ensina sobre o cuidado de Deus com os mínimos detalhes da criação, destacando que Ele cuida de nós. Deus cuida de nós, mais do que das aves do céu e do lírio do vale do campo. E dos lírios do campo. Vamos prosseguir. Em 1 Pedro 5:7, orienta a entregar todas as ansiedades a Ele. Entregar todas as ansiedades a Ele quem é Deus, pois Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós. Agora nós vamos ver aqui um livro com detalhamento de Isaías 55, nos versículos 8 e 9, detalhamento e explicação sobre isso, sobre esses versículos. Isaías 55, nos versículos 8 e 9,
diz o seguinte: lembra que os planos e a sabedoria de Deus ultrapassam o entendimento humano. Tá levando na mesma linha de pensamento de outros vídeos que já foi feito no canal. Isso aí eu já falei em outros vídeos também, gente. Que muitas vezes eu não entendo por que Deus... As mensagens são diferentes, os pensamentos das mensagens são diferentes, mas quando a gente abre a Bíblia, vai dar em coisas que já demos em vídeos anteriores, já falamos em vídeos anteriores, e o Espírito Santo continua batendo na mesma tecla, por assim dizer, né? E se temos que falar, se tem que ser falado, vamos falar sobre isso. Não importa as vezes que for necessário, tem que ser feito. Porque se alguém não recebeu a mensagem no vídeo anterior, mas vai receber a mensagem nesse vídeo, em nome de Jesus. Se assim tem que ser, assim será. Em Isaías 55, nos versículos 8 e 9, lembra que os planos e a sabedoria de Deus ultrapassam o entendimento humano. Gente, sabe o que eu entendi nesse momento? É porque tem momentos que a explicação bíblica do texto, ela é um pouco com as palavras mais difíceis de ser entendidas. E quando joga novamente para que seja falado no vídeo, que eu nem sei que vai ser feito, falado essas coisas, então a explicação ela vem de maneira mais clara. Veja bem aqui o que diz aqui, ó. Isaías 55, 8, 9 lembra que os planos e a sabedoria de Deus ultrapassam o entendimento humano. Vejam só. Aqui ele falou de uma maneira tão clara e tão simples que qualquer um entende, até uma criança entende isso. Os planos e a sabedoria de Deus ultrapassam o entendimento humano. Está muito claro, de maneira muito simples compreender isso. O trecho destaca a distância entre a nossa perspectiva limitada. Veja só. A nossa perspectiva limitada e a soberania divina, encorajando a entrega e a confiança absoluta na vontade do Criador. Agora vamos ver o que diz o texto, que diz assim, o texto na parte que diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. De maneira detalhada, a explicação é em contraste entre o humano e divino. Isso também já vimos em outros vídeos anteriores. Mas aqui vamos. Se é para falar, vamos falar. Contraste entre o humano e o divino. O versículo 8 contrapõe a finitude humana a onisciência de Deus. Vejam só, o versículo 8, a finitude de Deus, a finitude humana, a onisciência de Deus. Enquanto o ser humano tem uma visão limitada, imediatista e focada em interesses terrenos, Deus opera com uma visão de eternidade e propósitos perfeitos. Que maravilha, gente. Olha só, vê. Eu ainda não tinha visto isso completo do jeito que tá, gente, de verdade.
Eu ainda não tinha visto um texto desse completo, do jeito que está aqui em textos anteriores. Não tinha. Por isso que eu digo, gente, se temos que falar, por algo será. O versículo 8 contrapõe a finitude humana, a onisciência de Deus, enquanto o ser humano tem uma visão limitada, imediatista e focada em interesses terrenos. Deus opera com uma visão de eternidade e propósitos perfeitos para a nossa vida. Que maravilha, amém. Glória a Deus, Jesus. Agora vamos ver a metáfora da altura, que é no versículo 9. Para ilustrar essa diferença, a Bíblia usa a distância entre a terra e o céu. No mundo antigo, os céus representam o infinito e o inalcançável. A analogia ensina que a sabedoria e as decisões divinas estão em um plano infinitamente superior ao nosso intelecto. No contexto histórico, no capítulo 55 de Isaías, o profeta fala a um povo exilado, cansado e possivelmente desanimado. Deus oferece perdão gratuito a um banquete espiritual, mas o povo poderia questionar porque ainda precisava passar por dificuldades. A resposta de Deus é um convite para parar de tentar entender. Olha só, gente, parar de tentar entender tudo com a própria lógica e passarem a confiar na providência de Deus. Realmente isso acontece na nossa vida. A gente está passando pelos problemas, pelas situações, e a gente não entende, quer entender o porquê, né? E Deus diz aqui que é para a gente parar com isso. Temos que confiar no propósito de Deus na nossa vida. É difícil, muito difícil, mas temos que fazer isso, realmente, né? Porque Ele sabe, gente, a nossa vida, o nosso fôlego de vida pertence a Deus. Esse fôlego de vida que tem em nós, que nos dá vida a essa matéria, a esse corpo físico, pertence a Deus, gente. O que mais nós queremos? Se o nosso fôlego de vida pertence a Ele, por que não confiar no processo que Ele tem para nós? Entende a situação? É isso. Lição espiritual. Essa passagem frequentemente conforta cristãos em momentos de dúvida, olha aí, de dúvida ou sofrimento. O texto esclarece que, mesmo quando o agir de Deus parece sem sentido ou doloroso, seus propósitos são sempre melhores e maiores do que os nossos desejos. Eita, maravilha! E assim, gente, acabamos com nosso vídeo, concluímos o nosso vídeo com essa maravilha de passagem nesses livros bíblicos. Obrigado por você estar aqui assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente, você, sua casa, sua família. Fica com Deus.